Ao abordarmos o consumo de café na terceira idade, é fundamental reconhecer que essa bebida, tão enraizada na rotina matinal de muitos indivíduos acima dos 60 anos, pode exercer efeitos diametralmente opostos sobre a saúde. Enquanto algumas variedades promovem benefícios significativos ao sistema cardiovascular, à função cognitiva e à mobilidade articular, outras, de forma insidiosa, sobrecarregam as glândulas suprarrenais, elevam os índices inflamatórios, fragilizam a estrutura óssea e comprometem os níveis energéticos ao longo do dia. Neste contexto, torna-se imperativo distinguir 4 tipos de café que devem ser prontamente evitados, bem como 4 alternativas que comprovadamente otimizam a circulação sanguínea, aprimoram a clareza mental, oferecem proteção celular e contribuem para uma sensação de rejuvenescimento. É crucial acompanhar esta análise até o final, pois a última opção da lista de recomendações, frequentemente negligenciada pela população idosa, apresenta evidências científicas robustas no combate à inflamação, na preservação da integridade do DNA e na regulação dos níveis glicêmicos. A tradição de iniciar o dia com uma xícara fumegante de café representa, para a maioria dos indivíduos nessa faixa etária, um ritual que alia conforto, estímulo e regularidade. Contudo, o que muitos desconhecem é que diversas marcas comerciais de torra escura, amplamente disponíveis em supermercados e redes de cafeterias, abrigam um perigo silencioso, capaz de deteriorar progressivamente as células, as artérias, o sistema digestivo e a vitalidade a longo prazo. A questão central reside no fato de que, quando os grãos são submetidos a processos de torrefação excessivamente prolongados e em temperaturas elevadas, ocorre a formação de compostos cuja ingestão diária, especialmente ao longo de décadas, não foi prevista pela fisiologia humana. Dentre essas substâncias destacam-se os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, gerados durante a queima e carbonização de matéria orgânica. Tais compostos pertencem à mesma categoria de toxinas encontradas em carnes queimadas, na fumaça do cigarro e em poluentes industriais. Estudos conduzidos em diversas partes do mundo classificam determinados HPAs como carcinogênicos ou potencialmente carcinogênicos, em virtude de sua capacidade de danificar o material genético, debilitar o sistema imunológico e acelerar o envelhecimento celular. Não obstante, esses elementos estão presentes em concentrações alarmantes nos grãos de café submetidos a torras excessivamente escuras, justamente aqueles consumidos diariamente por milhões de idosos. Com o avançar da idade, as defesas antioxidantes naturais do organismo sofrem um declínio progressivo. As enzimas responsáveis pela neutralização dos radicais livres perdem eficiência, e as mitocôndrias, verdadeiras usinas energéticas celulares, operam com menor rendimento. Consequentemente, a exposição a toxinas e ao estresse oxidativo torna-se mais prejudicial após os 60 anos do que em fases anteriores da vida. Ao ingerir café de torra escura e carbonizada, o indivíduo submete um sistema já fragilizado a uma carga oxidativa adicional. Embora os sintomas possam manifestar-se de forma sutil, como uma leve opressão torácica, tremores leves ou desconforto gástrico, tais sinais são frequentemente atribuídos ao envelhecimento, ao estresse ou a outras condições inerentes à idade. No entanto, é possível que a verdadeira causa resida nos compostos carbonizados presentes na bebida, os quais agridem o delicado revestimento endotelial dos vasos sanguíneos, responsável pela produção de óxido nítrico, molécula essencial para a manutenção da elasticidade e da juventude arterial. Pesquisas indicam que o estresse oxidativo figura entre os principais fatores aceleradores da rigidez arterial, condição associada à hipertensão, à má circulação periférica, à sensação de extremidades frias e até mesmo ao declínio cognitivo. Cada gole de café excessivamente torrado impõe ao organismo um esforço desnecessário, exigindo maior aporte de antioxidantes por meio da alimentação e sobrecarregando o fígado com uma demanda adicional de desintoxicação. Na ausência de uma dieta rica em frutas, vegetais e polifenóis, o corpo entra em um estado de déficit crônico, no qual os danos acumulam-se de maneira silenciosa ao longo do tempo. Além disso, o café de torra escura revela-se particularmente agressivo ao trato digestivo. O processo intenso de torrefação destrói grande parte dos antioxidantes naturais e dos compostos benéficos originalmente presentes no grão verde, substituindo-os por subprodutos ácidos e óleos amargos que irritam a mucosa gástrica. Indivíduos acima dos 60 anos são especialmente vulneráveis, uma vez que a produção de ácido clorídrico tende a diminuir com a idade.
A combinação entre baixa acidez estomacal e a acidez elevada do café carbonizado resulta em sintomas como distensão abdominal, refluxo, indigestão e sensação de aperto no peito. Muitos idosos recorrem a medicamentos para azia ou refluxo sem considerar que o verdadeiro agente causador pode ser o tipo de torra do café consumido. A problemática, entretanto, transcende a questão digestiva. Quando os grãos são submetidos a torras excessivas, perdem-se os ácidos clorogênicos, compostos cujos efeitos anti-inflamatórios, reguladores da glicemia, neuroprotetores e cardioprotetores foram amplamente documentados em estudos científicos. As torras médias preservam grande parte desses componentes benéficos, ao passo que as torras escuras e carbonizadas os eliminam quase por completo, restando uma bebida de sabor intenso, porém desprovida de seu potencial terapêutico. É importante salientar que essa intensidade não decorre de um perfil aromático autêntico, mas sim de um processo de degradação. A analogia com o pão tostado ilustra bem essa diferença. Enquanto uma torra equilibrada nutre, a queima excessiva gera acrilamida, um composto inflamatório associado a danos neurológicos. O mesmo princípio aplica-se ao café, no qual níveis elevados de acrilamida, resultantes da carbonização dos grãos, correlacionam-se com marcadores inflamatórios aumentados e lesões nervosas. Para indivíduos com mais de 60 anos, cujos sistemas nervoso, articular e muscular já enfrentam os desafios naturais do envelhecimento, a ingestão diária de café carbonizado equivale a sobrecarregar o organismo com um peso adicional a cada passo. Embora a locomoção ainda seja possível, as atividades cotidianas tornam-se mais árduas. Outro aspecto relevante diz respeito ao sistema cardiovascular. Muitos idosos relatam fadiga adrenal, palpitações ou oscilações energéticas, e o consumo de cafés comerciais de torra escura pode agravar tais condições. Isso ocorre não apenas pela cafeína em si, mas porque o processo de torrefação elimina os compostos que modulam seus efeitos, como o magnésio e os antioxidantes presentes em torras mais claras. Desse modo, o café resultante é mais agressivo, desencadeando picos de hormônios do estresse, acelerando a frequência cardíaca e provocando quedas abruptas de energia no período da manhã. Ademais, as marcas comerciais costumam empregar grãos de qualidade inferior, frequentemente defeituosos ou expostos a mofo, cuja torra excessivamente escura visa mascarar imperfeições. O que o consumidor interpreta como um sabor robusto nada mais é do que carbonização, um artifício para encobrir a baixa qualidade inicial. Para o público idoso particularmente sensível a estímulos fisiológicos, o resultado é uma inflamação disfarçada de intensidade. O mais preocupante, no entanto, reside no fato de que muitos indivíduos atribuem a si mesmos a responsabilidade por sintomas como fadiga matinal, dificuldade de concentração, rigidez articular, desconforto digestivo ou sonolência pós-prandial, quando, na realidade, o verdadeiro desencadeador pode ser o tipo inadequado de café. A escolha da torra, a procedência dos grãos e a qualidade do produto exercem impacto significativo sobre o organismo, especialmente após os 60 anos, quando as diferenças tornam-se perceptíveis em curto prazo. Considere a possibilidade de substituir, a partir de amanhã, o café carbonizado por uma opção de torra média, que preserve seus antioxidantes naturais, polifenóis e ácidos clorogênicos. Uma bebida que, em vez de sobrecarregar o fígado, auxilie em sua função, que, em vez de desidratar o cérebro, o estimule de maneira equilibrada, que, em vez de enrijecer as artérias, contribua para sua flexibilidade. Imagine um café capaz de proporcionar energia estável e serena, sem tremores ou ansiedade, uma bebida que, ao invés de acelerar o envelhecimento, atue como aliada na manutenção da vitalidade. Com uma xícara de café acompanhada por um aditivo que, sob a aparência de um simples complemento, introduz uma série de compostos estranhos ao organismo. A cada gole, o que deveria ser um ritual de prazer e vitalidade transforma-se em um agente silencioso de sobrecarga fisiológica. O corpo, já submetido às adaptações naturais do envelhecimento, vê-se obrigado a lidar com substâncias que desafiam seus mecanismos de regulação sem oferecer, em contrapartida, qualquer benefício nutricional ou metabólico. A ilusão de conforto proporcionada por esses produtos mascara uma realidade bioquímica preocupante. O paladar, seduzido por sabores artificiais e texturas cremosas, ignora os processos inflamatórios que se instalam de forma gradual. A cada manhã, o sistema imunológico é convocado a responder a moléculas que não pertencem ao repertório natural da alimentação humana, desencadeando respostas de baixo grau, porém persistentes.
Com o tempo, essa exposição crônica contribui para um estado de inflamação sistêmica, associado a uma série de condições degenerativas que afetam, de maneira desproporcional, indivíduos em faixas etárias mais avançadas. O impacto não se restringe ao plano físico. Estudos recentes demonstram que a desbiose intestinal, agravada por ingredientes como maltodestrina e emulsificantes, interfere diretamente na comunicação entre o intestino e o cérebro. A microbiota, já fragilizada pela redução natural de sua diversidade com o passar dos anos, torna-se ainda mais vulnerável a desequilíbrios, o que pode se manifestar em alterações de humor, dificuldade de concentração e até mesmo declínio cognitivo acelerado. O que muitos interpretam como sinais inevitáveis do envelhecimento pode, na verdade, ser o resultado de escolhas alimentares que, embora aparentemente inofensivas, minam a resiliência do organismo. A questão transcende a mera substituição de um ingrediente por outro. Trata-se de reconhecer que a alimentação moderna, mesmo em seus detalhes mais triviais, como um creme para café, foi concebida sob uma lógica industrial que prioriza a conveniência e a durabilidade em detrimento da compatibilidade biológica. Para um indivíduo com mais de 60 anos, cujo metabolismo opera em um ritmo distinto e cujos sistemas de reparo celular já não respondem com a mesma eficiência, cada exposição a esses compostos representa um desafio adicional. O fígado, já sobrecarregado com a metabolização de medicamentos e toxinas ambientais, vê-se obrigado a processar moléculas sintéticas que não oferecem nenhum valor nutricional, apenas sobrecarga. A solução não reside em buscar alternativas igualmente artificiais, mas em retornar a princípios de simplicidade e integridade alimentar. Um café de qualidade, preparado com ingredientes naturais e minimamente processados, não apenas preserva os benefícios intrínsecos da bebida, mas também evita a introdução de fatores de estresse metabólico. Leite integral, creme de leite fresco ou até mesmo opções vegetais não refinadas, como leite de cocô ou amêndoa, podem conferir a cremosidade desejada sem comprometer a saúde. Essas escolhas, embora aparentemente modestas, têm o potencial de reduzir a carga inflamatória diária, melhorar a função digestiva e, sobretudo, permitir que o organismo direcione seus recursos para a manutenção da vitalidade, em vez de combatê-la. O que está em jogo não é apenas a qualidade de um momento matinal, mas a trajetória de longo prazo do bem-estar. Pequenas decisões cotidianas, quando repetidas ao longo de décadas, moldam a capacidade do corpo de resistir ao declínio funcional. A ciência da nutrição tem demonstrado, de forma cada vez mais inequívoca, que a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais fatores subjacentes às doenças associadas ao envelhecimento. Eliminar fontes desnecessárias desse processo não é um ato de privação, mas de inteligência biológica. Ao optar por alimentos que nutrem em vez de sobrecarregar, o indivíduo não apenas preserva sua saúde, mas também reafirma o direito de envelhecer com autonomia e plenitude. Erosão da vitalidade vascular. Contudo, a percepção de que tais escolhas são inócuas persiste, alimentada por uma indústria que prioriza o apelo sensorial imediato em detrimento da transparência científica. O que se apresenta como um ritual matinal inofensivo revela-se, na verdade, um vetor de desequilíbrios metabólicos cumulativos, cujos efeitos se manifestam não apenas na circunferência abdominal, mas na integridade de sistemas inteiros. A relação entre o consumo crônico de bebidas adoçadas artificialmente e o declínio da função endotelial tem sido amplamente documentada em estudos longitudinais. A redução da biodisponibilidade de óxido nítrico, induzida pela inflamação subclínica, compromete a vasodilatação, elevando a resistência periférica e sobrecarregando o miocárdio. Em indivíduos com mais de 6 décadas de vida, cuja reserva cardiovascular já se encontra naturalmente reduzida, esse mecanismo assume proporções particularmente preocupantes. A rigidez arterial, agravada pela glicação avançada de proteínas, não apenas predispõe a eventos isquêmicos, mas também contribui para a deterioração da perfusão cerebral, acelerando processos neurodegenerativos. Além disso, a interação entre os aditivos sintéticos presentes nessas bebidas e o microbioma intestinal merece atenção especial. Pesquisas recentes demonstram que emulsificantes como a carboximetilcelose e o polissorbato, 80 alteram a composição da microbiota, favorecendo a proliferação de bactérias pró-inflamatórias e reduzindo a diversidade microbiana. Essa desbiose está associada a um aumento da permeabilidade intestinal, fenômeno que permite a translocação de endotoxinas bacterianas para a circulação sistêmica.
O resultado é uma ativação crônica do sistema imunológico, com liberação de citocinas inflamatórias que perpetuam um estado de inflamação de baixo grau, subjacente a condições como resistência à insulina, esteatose hepática e declínio cognitivo. A dimensão psicológica desse ciclo também não pode ser subestimada. O condicionamento do paladar a sabores hiperestimulantes, desprovidos de valor nutricional, gera um padrão de dependência que transcende o mero hábito. A dopamina liberada em resposta ao consumo de açúcares refinados e aromatizantes artificiais reforça comportamentos compulsivos, dificultando a adoção de alternativas mais equilibradas. Para muitos, a resistência à mudança não decorre de uma falta de informação, mas de uma resposta neuroquímica condicionada, que associa prazer imediato à ingestão de substâncias metabolicamente disruptivas. No entanto, a reversibilidade desses processos é uma das descobertas mais encorajadoras da ciência metabólica contemporânea. A substituição de cremes artificiais e xaropes aromatizados por alternativas naturais, como leites vegetais não adoçados, especiarias orgânicas ou pequenas quantidades de creme de leite de origem animal, não apenas reduz a carga inflamatória, mas também restaura a sensibilidade dos receptores gustativos. Em questão de semanas, o paladar se readapta, passando a reconhecer e apreciar a complexidade de sabores sutis, antes mascarados pela intensidade dos aditivos. Mais do que uma simples modificação dietética, essa transição representa um ato de reconexão com os sinais fisiológicos do corpo. A redução da inflamação sistêmica se traduz em melhorias tangíveis, maior clareza mental, sono mais reparador, menor rigidez articular e uma sensação renovada de energia. Para aqueles que enfrentam os desafios do envelhecimento, cada escolha alimentar torna-se uma oportunidade de reafirmar o controle sobre a própria saúde, transformando o que antes era um ritual de autossabotagem em um gesto de autocuidado deliberado. A verdadeira liberdade não reside na ilusão de que pequenas indulgências são inofensivas, mas na capacidade de discernir entre o que nutre e o que degrada. O café da manhã, frequentemente subestimado em sua importância, pode ser o ponto de partida para uma reavaliação mais ampla dos hábitos que moldam a qualidade de vida na terceira idade. Ao optar por ingredientes que o organismo reconhece e metaboliza com eficiência, o indivíduo não apenas preserva sua autonomia funcional, mas também redefine o próprio conceito de envelhecer, não como um processo de perda, mas como uma jornada de manutenção ativa da vitalidade. A erosão da saúde, contudo, não se manifesta de imediato como um alerta evidente, mas sim como um processo insidioso, frequentemente confundido com os efeitos naturais do envelhecimento. Em cada estabelecimento, observa-se a escolha recorrente por essas bebidas, tomadas como meros prazeres inocentes, sem que se considere o impacto cumulativo de sua ingestão. O organismo, porém, não as interpreta como indulgências passageiras, mas como eventos bioquímicos de estresse, cujas consequências se acumulam ao longo do tempo, reconfigurando os mecanismos do envelhecimento. Muitos idosos relatam sensação de cansaço após o consumo matinal de café, sem associar a fadiga ao colapso glicêmico subsequente à ingestão de açúcares. Queixam-se de dores articulares, sem correlacioná-las à inflamação crônica desencadeada pela instabilidade da glicemia. Referem lapsos de memória sem perceber que as oscilações bruscas de glicose comprometem a integridade das células cerebrais. Descrevem desconforto digestivo, sem identificar que emulsificantes e aromatizantes artificiais corroem a barreira intestinal. Mencionam o acúmulo de gordura abdominal, sem reconhecer que muitas bebidas aromatizadas concentram mais calorias que um doce convencional. No entanto, ao eliminar os xaropes artificiais da rotina, o corpo responde com uma rapidez surpreendente. O primeiro sinal perceptível é a clareza mental, como se uma névoa se dissipasse. A glicemia se estabiliza, os níveis de energia se regularizam e os impulsos por doces diminuem. A digestão se normaliza, o sono se aprofunda e as articulações experimentam alívio. O coração, por sua vez, parece mais leve, como se o organismo, liberto da agressão química diária, reencontrasse seu equilíbrio intrínseco. A escolha por um café puro, desprovido de aditivos, oferece ao sistema a oportunidade de respirar, de operar em harmonia com suas funções originais. A substituição de xaropes por canela, por exemplo, não apenas evita picos glicêmicos, mas também contribui para a modulação da resposta insulínica. O uso de extrato natural de baunilha, em vez de aromatizantes sintéticos, estabiliza os desejos sem alimentar ciclos de compulsão. Consumido em sua forma mais elementar, o café deixa de ser um agente de desequilíbrio para se tornar um aliado do metabolismo.
As bebidas aromatizadas prometem prazer imediato, mas entregam inflamação crônica. Oferecem energia, porém a subtraem horas depois, em um ciclo de exaustão metabólica. Proporcionam uma sensação fugaz de conforto, ao custo de danos cumulativos ao organismo. Após os 60 anos, cada decisão alimentar se converte em uma mensagem endereçada ao futuro. Uma delas acelera o declínio funcional, enquanto a outra preserva a vitalidade. A diferença entre ambas pode residir em um único detalhe, aparentemente insignificante, como o xarope depositado no fundo da xícara.